Meu marido estava me traindo com minha mãe no meu carro, enquanto nossa filha de 1 ano estava no banco de trás testemunhando tudo. Quando a confrontei, ela riu e disse que precisava se divertir com meu marido. E ele não fez nada e ficou do lado dela. Isso foi há 1 semana. Agora ambos estão no hospital. Depois que levaram uma surra grande dos meus sogros e cunhados. Tenho 26 anos e estava casada com meu ex-marido Jake há 4 anos. Temos uma filha de 1 ano e 3 meses chamada Emma. Sempre tive um relacionamento complicado com minha mãe Linda, que tem 48 anos, e sempre foi meio instável. Ela teve vários relacionamentos ao longo da vida, e sempre foi daquelas pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos, e desde então, ela nunca mais foi a mesma. Jake e eu nos conhecemos na faculdade e nos casamos relativamente jovens. Ele sempre foi charmoso e carismático, o tipo de pessoa que todos gostam imediatamente. Minha mãe sempre fez comentários estranhos sobre ele, dizendo como ele era atraente e sortuda, eu era por tê-lo. Eu sempre achei meio desconfortável, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. A semana passada foi normal até quarta-feira. Jake disse que precisava trabalhar até mais tarde, e eu fiquei em casa com Emma. Minha mãe ligou dizendo que queria passar um tempo com a neta, e ofereceu para me ajudar com algumas coisas da casa. Ela chegou por volta das 7 da noite e ficou até umas 9, nada fora do comum. Na quinta-feira, saí para fazer algumas compras e deixar Emma na creche. Tinha esquecido minha carteira em casa e voltei para buscar. Quando cheguei, vi meu carro na entrada, o que era estranho porque Jake havia levado dele para o trabalho. Pensei que talvez ele tivesse voltado por algum motivo. Quando me aproximei do carro, vi movimento dentro. Inicialmente pensei que talvez fosse um assaltante ou algo assim, mas quando cheguei mais perto, vi uma cena que me deixou completamente em choque. Minha mãe estava no banco do motorista com Jake, e eles estavam... Bem, vocês podem imaginar. O que mais me deixou horrorizada foi que Emma estava no banco de trás, no bebê conforto, acordada e vendo tudo. Fiquei parada por alguns segundos, completamente paralisada. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Minha própria mãe, no meu carro, com meu marido, enquanto minha filha de 1 ano estava ali testemunhando aquela cena deplorável. Comecei a bater no vidro do carro, gritando para eles pararem. Eles se separaram rapidamente, e Jake saiu do carro primeiro, tentando se vestir e inventar alguma desculpa. Minha mãe demorou mais, se arrumando com uma calma que me deixou ainda mais furiosa. Peguei Emma imediatamente do banco de trás e a levei para dentro de casa, longe daquela situação. Quando voltei para confrontá-los, Jake estava tentando explicar que foi um momento de fraqueza, e que não significou nada. Minha mãe, por outro lado, estava com um sorriso no rosto. Quando perguntei como ela pôde fazer isso comigo, com sua própria filha, ela riu, e disse que precisava se divertir de vez em quando, e que Jake era um homem atraente que estava disponível. Disse ainda que eu deveria agradecer por ela ter escolhido alguém que eu conhecia. Jake não disse absolutamente nada em minha defesa. Ficou ali parado, aceitando tudo o que minha mãe dizia, e até concordando com algumas coisas. Disse que nosso casamento estava meio sem graça, ultimamente, e que ele precisava de emoção. Nesse momento, percebi que não era a primeira vez que isso acontecia. Comecei a questionar e descobri que eles vinham se encontrando há pelo menos 2 meses. Jake confirmou que começou quando minha mãe ofereceu para ajudar mais com Emma, e ficava em casa quando eu saía para trabalhar. Eles usavam meu carro porque era menos suspeito do que sair de casa. Expulsei os dois na mesma hora. Jake tentou argumentar que era a casa dele também, mas eu disse que não me importava e que ele podia dormir na rua com minha mãe. Liguei imediatamente para minha sogra, Jessica, e contei tudo o que havia acontecido. Ela ficou completamente chocada e disse que estaria aqui em 20 minutos com meu sogro Robert. Quando eles chegaram, Jake ainda estava tentando pegar algumas coisas em casa, e minha mãe estava do lado de fora, fumando como se nada tivesse acontecido. Minha sogra foi direto confrontar Jake, perguntando como ele pôde fazer isso com a família. Meu sogro ficou visivelmente abalado, dizendo que não tinha criado um filho para trair a esposa com a sogra. Jake tentou minimizar a situação, dizendo que era problema nosso e que eles não deveriam se meter. Foi aí que a situação explodiu. Robert deu um soco em Jake, que o derrubou no chão. Minha mãe tentou defender Jake e começou a gritar com meus sogros, dizendo que eles não entendiam a situação e que eu era dramática demais. A discussão escalou rapidamente. Jessica ligou para os filhos dela, cunhados de Jake, e em menos de 30 minutos, Mike e Brandon chegaram. Quando souberam o que havia acontecido, ficaram furiosos. Mike é ex-militar e Brandon joga futebol americano universitário. Ambos são bem maiores que Jake fisicamente. O que aconteceu depois foi uma sequência de eventos que ainda não consigo acreditar. Jake tentou sair de casa, mas os irmãos o impediram. Minha mãe começou a defender Jake fisicamente, tentando impedir que eles chegassem perto dele. Foi quando Brandon perdeu a paciência e empurrou minha mãe, que caiu no chão. Jake partiu para cima de Brandon para defender minha mãe, e foi aí que a coisa ficou feia de verdade. Mike segurou Jake enquanto Brandon e Robert começaram a conversar fisicamente com ele. Minha mãe tentou intervir novamente, e acabou levando alguns empurrões e tapas no processo. Jessica ligou para a emergência, quando viu que as coisas estavam saindo de controle. Quando a ambulância e a polícia chegaram, Jake e minha mãe estavam no chão, bem machucados. Jake tinha o nariz quebrado, alguns dentes perdidos e várias costelas rachadas. Minha mãe tinha hematomas por todo o corpo e uma possível concussão. Os dois foram levados para hospitais diferentes. A polícia fez algumas perguntas, mas como havia várias testemunhas, vizinhos, que confirmaram que viram Jake e minha mãe no carro antes da briga, e considerando a situação de traição envolvendo uma criança de 1 ano presente na cena, eles não prenderam ninguém da família do Jake. Agora estou aqui, 1 semana depois, tentando processar tudo. Emma está bem fisicamente, mas estou preocupada com o trauma psicológico. Marquei consulta com um psicólogo infantil para segunda-feira. Já contatei um advogado para dar início ao divórcio, e estou considerando me mudar de estado para ficar longe de toda essa situação. Jake tentou me ligar do hospital várias vezes, mas bloqueei o número. Minha mãe também tentou contato através de uma amiga, mas não quero falar com ela. Estou morando temporariamente na casa dos meus sogros, que tem sido um anjo na minha vida durante essa situação toda. Não sei como proceder daqui. Parte de mim sente que Jake e minha mãe mereceram o que aconteceu, mas outra parte se preocupa com as consequências legais para a família do meu ex-marido. Eles fizeram isso por mim e por Emma, mas agora podem enfrentar problemas por causa disso. Edith. Muita gente está perguntando sobre a situação legal. Falei com um advogado hoje, e ele disse que, considerando as circunstâncias, dificilmente alguém da família será processado. A traição envolvendo uma criança presente na cena é considerada um fator atenuante. Edith 2. Para quem está perguntando sobre Emma,
Ela está sendo acompanhada por uma psicóloga. Por enquanto, não há sinais de trauma aparente, mas vamos monitorar de perto. Edit 3. Jake tentou sair do hospital ontem sem pagar a conta, mas foi impedido pela administração. Aparentemente, ele não tem plano de saúde e a conta já está em mais de $15 mil. Edit 4. Minha sogra me contou que a família decidiu deserdar Jake oficialmente. Ele não vai receber nada da herança, e o nome dele será removido de todos os documentos familiares. Edit 5. Alguns estão criticando a violência, mas sinceramente, depois de ver minha filha naquela situação, não me sinto mal pelo que aconteceu. Eles cruzaram uma linha que não deveria ter sido cruzada. Atualização 1. Oi pessoal, sou eu de novo. Não esperava postar uma atualização tão cedo, mas os últimos dias foram absolutamente insanos e preciso desabafar porque sinto que vou enlouquecer se não contar para alguém o que está acontecendo. Primeiro, obrigada por todos os comentários e mensagens de apoio no post anterior. Vocês não fazem ideia de como me ajudaram a perceber que não estou louca e que minha reação foi completamente justificada. Alguns comentários me fizeram chorar, de alívio, porque finalmente alguém entendeu a gravidade da situação. Bom, vamos ao que aconteceu desde quinta-feira passada. Na sexta, recebi uma ligação da administração do hospital, onde Jake estava internado. Eles estavam tentando entrar em contato com ele sobre a alta médica e os procedimentos de pagamento, mas Jake havia sumido do hospital durante a madrugada. Simplesmente levantou da cama e saiu andando, mesmo com as costelas rachadas e o nariz quebrado. Descobri que ele tentou fugir porque não tem plano de saúde, coisa que eu não sabia, e a conta do hospital já estava passando dos $18 mil. Ele literalmente fugiu para não ter que pagar. A administração me ligou porque eu ainda constava como contato de emergência, mas deixei bem claro que éramos estranhos e que qualquer cobrança deveria ser direcionada para ele. Mais tarde, nessa mesma sexta, minha sogra Jessica recebeu uma ligação de Jake. Ele estava na casa de um amigo e tentando convencer a família a perdoá-lo e ajudar com as despesas médicas. Jessica desligou na cara dele, mas não antes de deixar bem claro que ele estava oficialmente deserdado e que nunca mais deveria contactar a família. No sábado, as coisas ficaram ainda mais bizarras. Minha mãe recebeu alta do hospital e aparentemente não tinha para onde ir. A amiga que estava ajudando ela disse que não podia mais hospedá-la porque o marido não se sentia confortável com a situação. Minha mãe então teve a audácia de aparecer na casa dos meus sogros, onde eu estou morando temporariamente. Quando vi ela na porta com o rosto todo roxo e um braço na tipóia, senti uma mistura de raiva e nojo que não consigo descrever. Ela começou com o discurso de que era minha mãe, que eu não podia abandoná-la, e que precisava de um lugar para ficar até se recuperar totalmente. Disse também que Jake havia desaparecido e que ela não tinha ninguém. Jessica não deixou ela nem entrar na casa. Disse que depois do que ela fez, nunca mais seria bem-vinda e que deveria procurar ajuda em outro lugar. Minha mãe começou a gritar na porta, dizendo que eu estava sendo influenciada pelos meus sogros e que nossa família estava sendo destruída por gente de fora. Foi aí que Robert apareceu na porta e disse para ela sair da propriedade antes que ele chamasse a polícia por invasão. Minha mãe saiu, mas não antes de gritar que eu estava cometendo um erro e que Jake voltaria para casa em breve porque me amava de verdade. Na segunda-feira, fui ao escritório do advogado para dar início aos papéis do divórcio. Ele me informou que Jake ainda não havia sido localizado oficialmente para receber a citação, mas que isso não impediria o processo. Também conversamos sobre a guarda de Emma e a pensão alimentícia. Como Jake está desempregado, foi demitido na semana passada quando o chefe soube da situação, e fugindo das responsabilidades, provavelmente não conseguirei nada dele financeiramente. Na terça-feira, recebi uma ligação de uma assistente social. Aparentemente, alguém havia feito uma denúncia anônima dizendo que Emma estava em um ambiente violento na casa dos meus sogros, e que eu não era uma mãe adequada. Obviamente foi minha mãe tentando se vingar por eu não ter ajudado ela. A assistente social veio fazer uma visita na quarta-feira. Jessica e eu explicamos toda a situação. Mostramos como Emma está bem cuidada e em um ambiente amoroso. A assistente social pôde ver que a denúncia era claramente vingativa e maliciosa. Emma estava brincando feliz, bem alimentada e sem sinais de negligência ou abuso. Mas a situação ficou ainda mais caótica quando, durante a visita da assistente social, Jake apareceu na porta. Ele estava com a aparência péssima, claramente não havia tomado banho em dias, e tentando recuperar sua família. Começou a gritar que Emma era filha dele e que tinha direito de vê-la. Robert bloqueou a porta e disse que Jake não entraria na casa. Jake então começou a causar uma cena na frente da assistente social, gritando que eu havia virado a família contra ele e que tudo era um mal-entendido. A assistente social pôde ver claramente que Jake estava instável e possivelmente sob efeito de alguma substância. Mike chegou nesse momento, ele trabalha perto dali, e ajudou Robert a manter Jake longe da casa. Jake continuou gritando, dizendo que ia buscar seus direitos e que ninguém podia impedi-lo de ver a filha. A assistente social disse que ia chamar a polícia se ele não saísse, e Jake finalmente foi embora. Mas não antes de chutar alguns vasos na varanda. A assistente social ficou ainda mais convencida de que Emma estava segura conosco e que Jake era claramente o problema na situação. Ela disse que faria um relatório positivo sobre nosso ambiente e que a denúncia seria arquivada como infundada. Na quinta-feira, descobri através de uma amiga que minha mãe estava morando no carro, que era dela, em um estacionamento de supermercado. Ela estava tentando conseguir ajuda de conhecidos, mas a história já havia se espalhado pela cidade e ninguém queria se envolver. Também soube que Jake estava tentando vender algumas coisas para conseguir dinheiro, incluindo o anel de casamento que me deu. Uma conhecida me enviou print de um anúncio que ele postou em um grupo de venda da cidade. Ver aquilo me deu uma sensação estranha de alívio e raiva ao mesmo tempo. Ontem, sexta-feira, as coisas chegaram a um ponto que eu nem imaginava ser possível. Jake e minha mãe apareceram juntos na casa dos meus sogros, de manhã cedo. Eles claramente haviam bolado um plano para tentar me convencer a perdoá-los e deixar Jake ver Emma. Minha mãe estava com uma aparência deplorável, ainda com marcas roxas no rosto, e Jake parecia não ter dormido em dias. Eles começaram batendo na porta, gritando que precisavam falar comigo. Jessica me disse para ficar no quarto com Emma enquanto ela lidava com a situação. Quando Jessica abriu a porta, eles tentaram forçar a entrada. Minha mãe disse que era uma emergência familiar e que eu estava sendo manipulada pelos sogros. Jake disse que tinha direitos como pai e que ninguém podia impedi-lo de ver Emma. Robert chegou da garagem quando ouviu a confusão e imediatamente ligou para a polícia. Jake viu isso e começou a ficar ainda mais agressivo, dizendo que Robert não tinha direito de expulsá-lo da casa da família. Foi quando Brandon chegou para buscar algumas coisas, ele mora perto, e viu a situação. Brandon não perdeu tempo. Segurou Jake pelo braço e começou a arrastá-lo para longe da casa.
Minha mãe tentou defender Jake novamente e acabou se envolvendo na confusão física. Quando a polícia chegou, encontrou Jake no chão, novamente, e minha mãe gritando que estava sendo agredida por uma família de psicopatas. Desta vez, a polícia levou Jake e minha mãe para a delegacia. Jake foi acusado de tentativa de invasão de domicílio e perturbação da ordem. Minha mãe foi acusada de cumplicidade e também perturbação da ordem. Ambos passaram a noite na cadeia. Hoje de manhã recebi uma ligação do advogado dizendo que Jake finalmente pode ser citado oficialmente para o divórcio, já que agora eles sabem onde ele está. Também me informou que posso solicitar uma ordem de restrição contra ambos, Jake e minha mãe, para mantê-los longe de mim e de Emma. Estou exausta emocionalmente, mas também sinto uma sensação estranha de justiça sendo feita. Ver os dois na cadeia depois de tudo o que fizeram me dá uma satisfação que não esperava sentir. Emma continua bem e aparentemente sem sinais de trauma, graças a Deus. A família do Jake tem sido meu anjo da guarda durante tudo isso. Não sei o que faria sem eles. Jessica disse que posso ficar na casa deles o tempo que precisar e que vão me ajudar com Emma sempre que necessário. Estou seriamente considerando me mudar de estado quando toda essa confusão legal terminar. Não quero que Emma cresça em um lugar onde pode encontrar Jake ou minha mãe a qualquer momento. Preciso de um recomeço completo, longe de toda essa toxicidade. Edith. Jake e minha mãe foram soltos hoje de manhã. Aparentemente passaram apenas uma noite na cadeia, mas têm que comparecer ao tribunal na semana que vem. Edith 2. Para quem está perguntando sobre pensão alimentícia, o advogado disse que como Jake está desempregado e fugindo de responsabilidades, provavelmente vai ser estabelecida uma quantia mínima, que ele dificilmente conseguirá pagar. Edith 3. A ordem de restrição foi aprovada. Jake e minha mãe não podem chegar a menos de 500 metros de mim, Emma ou da casa dos meus sogros. Edith 4. Minha mãe tentou me ligar de um telefone desconhecido hoje, mas quando reconheci a voz, desliguei imediatamente. Ela está claramente desesperada. Edith 5. Alguns estão perguntando por que não ajudo minha mãe, mesmo depois de tudo. Pessoal, ela traiu minha confiança da pior forma possível. Colocou minha filha em uma situação traumática e agora está tentando me perseguir. Não devo nada para ela. Atualização 2. A situação chegou no limite. Jake e minha mãe continuam me perseguindo. Pessoal, estou de volta e a situação está cada vez mais insana. Sinto como se estivesse vivendo um pesadelo que não tem fim. Os últimos dias foram uma montanha-russa de emoções e eventos que jamais pensei que viveria na minha vida. Primeiro, quero agradecer novamente todo o apoio nos comentários. Vocês estão me ajudando a manter a sanidade em meio a todo esse caos. Muitos perguntaram sobre mudança de estado e outras questões legais que vou abordar neste post. Segunda-feira foi relativamente tranquila. Jake e minha mãe haviam sido soltos, mas a ordem de restrição estava em vigor. Pensei que finalmente teria alguns dias de paz para organizar minha vida e processar tudo o que havia acontecido. Emma estava brincando normalmente e começando a demonstrar sinais de que estava se adaptando bem à casa dos meus sogros. Terça-feira de manhã acordei com Jessica me chamando, visivelmente preocupada. Ela havia encontrado meu carro com os pneus furados e riscos por toda a lataria. Também tinha palavras escritas com spray nas janelas, coisas como vadia e separadora de família. Obviamente, Jake e minha mãe haviam violado a ordem de restrição durante a madrugada. Robert imediatamente chamou a polícia e fez um boletim de ocorrência. O policial disse que isso era claramente vandalismo e violação da ordem de restrição, mas que seria difícil provar quem havia feito sem câmeras de segurança. Jessica mencionou que os vizinhos tinham câmeras e que talvez pudessem ajudar. Passamos a manhã toda indo de casa em casa, conversando com vizinhos. 2 deles tinham câmeras que capturaram parte da ação. Em uma das gravações, dava para ver claramente minha mãe segurando uma lata de spray enquanto Jake furava os pneus. A qualidade não estava perfeita por causa da escuridão, mas era suficiente para identificá-los. Com as evidências em mãos, a polícia emitiu mandados de prisão contra ambos por vandalismo, violação de ordem de restrição e dano à propriedade privada. O seguro do meu carro cobriria os reparos, mas o transtorno e o medo de saber que eles continuavam me perseguindo estava me deixando paranoica. Na quarta-feira, enquanto levava Emma ao pediatra para um check-up de rotina, notei um carro me seguindo. Inicialmente pensei que era paranoia, mas depois de fazer algumas voltas desnecessárias, confirmei que realmente estava sendo seguida. Era minha mãe dirigindo o carro dela. Dirigi direto para a delegacia mais próxima. Quando cheguei lá, minha mãe parou do outro lado da rua e ficou me observando. Entrei na delegacia com Emma e expliquei a situação. Um policial saiu e foi falar com ela. Aparentemente, minha mãe disse que era coincidência estar na mesma área e que não estava me seguindo. Como não conseguiram provar que era perseguição intencional, eles apenas deram uma advertência para ela. Mas o policial me aconselhou a sempre dirigir para locais públicos se percebesse que estava sendo seguida, e me deu o cartão dele para ligar diretamente se a situação se repetisse. Quinta-feira foi quando as coisas realmente saíram de controle. Jake apareceu no meu antigo trabalho. Eu estava de licença. Mas algumas colegas me contaram. Ele estava tentando convencer minhas ex-colegas de que eu havia enlouquecido e que estava inventando coisas sobre ele e minha mãe. Pelo que me contaram, Jake parecia completamente transtornado. Dizia que nossa família estava sendo destruída por influência dos meus sogros e que eu precisava de ajuda psicológica. Algumas colegas que conheciam a situação real defenderam-me, mas outras ficaram confusas com a versão dele. Minha ex-chefe ligou para me avisar sobre a visita dele e disse que estava considerando solicitar uma ordem de restrição para manter Jake longe do local de trabalho. Ela também mencionou que Jake havia deixado o cheiro de álcool no ambiente e que claramente estava com problemas com bebida. Na sexta-feira de manhã, recebi uma ligação do hospital onde minha mãe havia sido internada anteriormente. A conta hospitalar dela também estava em aberto, somando mais de $12 mil, e eles estavam tentando localizar algum familiar responsável. Deixei claro que não tinha nenhuma responsabilidade pelas dívidas dela e que qualquer cobrança deveria ser direcionada diretamente para ela. Mais tarde, nessa mesma sexta, aconteceu algo que me deixou completamente em pânico. Estava no quintal dos meus sogros brincando com Emma, quando vi minha mãe do outro lado da rua, apenas observando. Quando nossos olhares se cruzaram, ela acenou como se nada tivesse acontecido e começou a andar em direção à casa. Corri para dentro com Emma e tranquei todas as portas. Liguei para Robert, que estava no trabalho, e para Jessica, que estava no supermercado. Também liguei para a polícia, mas quando eles chegaram, minha mãe já havia desaparecido. O policial disse que se ela não havia tentado entrar na propriedade ou me ameaçado diretamente, tecnicamente não havia crime. Mas anotou a ocorrência e disse que se isso se repetisse, eles considerariam como importunação e perseguição. Sábado acordei com a sensação de que estava sendo observada.
Olhei pela janela e vi Jake do outro lado da rua, sentado no banco de uma praça pequena que fica de frente para a casa dos meus sogros. Ele estava apenas ali, olhando para a casa, como se estivesse esperando algo. Robert saiu para confrontá-lo, mas quando Jake viu que havia sido descoberto, simplesmente levantou e saiu andando. Ficou claro que ele estava vigiando nossa rotina, tentando encontrar um momento para se aproximar. Nesse ponto, já estava completamente exausta psicologicamente. A sensação constante de estar sendo observada e perseguida estava me deixando paranoica e afetando meu sono. Emma também estava começando a perceber minha atenção e ficando mais agitada. Jessica sugeriu que talvez fosse hora de acelerar os planos de mudança de estado. Ela conhece uma irmã que mora no Arizona e que poderia me ajudar a me estabelecer lá, pelo menos temporariamente. A ideia de recomeçar em um lugar onde Jake e minha mãe não pudessem me encontrar estava começando a soar cada vez mais atraente. Domingo foi relativamente tranquilo, mas eu sabia que era a calma antes da tempestade. Passei o dia organizando documentos e conversando com o advogado sobre a possibilidade de me mudar de estado com Emma antes do divórcio ser finalizado. O advogado me informou que, devido às circunstâncias, perseguição, vandalismo, violação de ordem de restrição, seria possível solicitar autorização judicial para a mudança de estado com a criança. Jake teria direito de se opor, mas considerando o comportamento dele e o fato de estar fugindo de responsabilidades financeiras, seria difícil para ele contestar. Hoje, segunda-feira, as coisas chegaram ao limite absoluto. Estava saindo de casa com Emma para ir ao supermercado quando vi Jake e minha mãe juntos, parados na esquina. Quando me viram, começaram a andar em nossa direção. Entrei rapidamente no carro e tranquei as portas. Jake chegou primeiro e começou a bater no vidro, gritando que queria falar comigo e ver Emma. Minha mãe chegou logo em seguida e começou a gritar que eu estava sendo dramática e que precisávamos conversar como uma família. Liguei para a polícia enquanto eles continuavam batendo no carro. Emma começou a chorar com todo o barulho e confusão. Jake tentou abrir a porta do carro e, quando não conseguiu, chutou o espelho lateral, quebrando-o. A polícia chegou em menos de 5 minutos e encontrou Jake e minha mãe ainda tentando me convencer a sair do carro. Dessa vez, ambos foram presos em flagrante por violação de ordem de restrição, dano à propriedade e perturbação da ordem. Enquanto eles eram colocados na viatura, Jake gritou que ia lutar pela guarda de Emma e que eu não podia fugir dele. Minha mãe gritou que eu estava destruindo nossa família e que me arrependeria de ter feito isso com ela. Ver os dois sendo levados algemados me deu uma mistura de alívio e satisfação que não consegue descrever. Finalmente, eles enfrentariam consequências reais pelos atos deles. O policial me informou que dessa vez, Jake e minha mãe provavelmente ficariam mais tempo presos devido às violações repetidas. Também disse que as evidências acumuladas, vandalismo, perseguição, violações múltiplas, fortaleciam muito meu caso para a ordem de restrição permanente. Agora estou aqui, tentando processar tudo e planejar os próximos passos. O advogado vai acelerar o processo de autorização para a mudança de estado, e estou seriamente considerando partir para o Arizona na próxima semana. Emma parece estar bem, mas estou preocupada com o impacto psicológico de toda essa situação. Marquei consultas com psicólogos tanto para ela quanto para mim. Preciso de ajuda profissional para lidar com todo esse trauma.